Glória a Jesus. Queridos, podem tomar seus lugares, abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 14, nós vamos entrar no capítulo 3 também. Para os que estão, talvez tenham alguns entre nós que estão menos avisados, né? Nós temos alguns irmãos que não acompanham aí o grupo geral da IBMA, né? Não olham lá e aí não sabem dos avisos e às vezes não sabem o que está acontecendo. Então, para alguns talvez estejam menos avisados, essa semana de oração debaixo desse tema já está programada há mais de 15 dias, viu? Deixar bem claro, para que os irmãos entendam que nós estamos clamando por unidade, porque o Senhor plantou isso nos nossos corações há mais de 15 dias atrás. E na escola bíblica, né, temos estudado aí sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ela fala de dissensões lá no início e vai voltar ao tema aqui no capítulo 3, mas nós vamos ler a partir do versículo 14 do capítulo 2. É só uma pequena reflexão, então fica bem atento, porque nessa semana nós estamos terminando o culto mais cedo. Então a proposta é orar mais e fazer uma pequena reflexão, mostrando textos e a vontade do Senhor a respeito desse tema, que nós já sabemos e conhecemos, mas sempre é importante trazer a memória. Diz assim a palavra do Senhor: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual tipos de pessoas, 3 tipos de homens que aparecem aqui nesses primeiros versículos. O homem natural, no versículo 14. Esse é aquele homem que não tem Jesus, não conhece Jesus. É o homem ímpio, o homem de fora, o homem que ainda a ele não lhe foi apresentado o Cristo e ele não o aceitou também. Então a Bíblia diz que esse homem natural que existe é um homem que não compreende de maneira nenhuma as coisas espirituais, porque essas coisas se discernem espiritualmente. No versículo 15 aparece o outro homem. Ele diz assim: mas o que é espiritual? Ou seja, nós estamos vendo o homem natural e agora o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E aqui no versículo 1 do capítulo 3, diz: e eu, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, o terceiro homem. Então tem o homem natural, aquele que não tem Jesus, não conhece Jesus, não é porque ele é pior ou coisa parecida, é porque não lhe foi apresentado, ou porque ele foi apresentado e de fato ele desprezou, não quis. Tem o homem espiritual, aquele que entendeu, aceitou Jesus e tornou-se espiritual, nasceu de novo e deu lugar ao Espírito Santo e operando renovação de mente, renovação de entendimento, e ele começou a discernir bem, porque o Espírito ia discernindo nele. Porque quem é que pode, quem conheceu o Senhor a ponto de aconselhá-lo? Né? Mas o homem espiritual, esse tem a mente de Cristo. E aqui fala de um terceiro homem. Pastor, tem 3 homens, tem um homem de fora, um homem de dentro? Tem. Paulo vai falar a respeito de alguém que está dentro da igreja e que é carnal. E ele diz que esses, ele tem que tratar como meninos. Ele não poderia falar como espirituais, como maduros, mas como meninos em Cristo. Ou seja, eles estão em Cristo,
mas são meninos. E por que que Paulo os considera meninos? O que é que Paulo vê? E aqui, irmão, quando eu digo Paulo, escute o Espírito Santo. Porque é ele quem escreveu, na verdade, as Escrituras, né? Então, o que é que o Espírito Santo mostra ao apóstolo Paulo a respeito desse homem que está dentro da igreja e o que é que o identifica como carnal? Vamos lá. Com leite vos criei, versículo 2. Não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aí agora vem as características do homem que está dentro da igreja. Ele aceitou Jesus, mas ele insiste em permanecer carnal. Porque o homem, quando vem para Cristo, ele vai batalhando contra a carne. O homem chega, você já reparou, não sei se tem algum aqui que foi assim, chegou, e mesmo depois de 2 meses vindo para os cultos, depois de aceitar Jesus, de vez em quando, ele, quando se chateava fora da igreja, no trabalho, em algum lugar, ele dava um palavrão. Vocês conhecem alguém assim? Ele ainda... Tem uns que ainda, mesmo depois de aceitar Jesus, mesmo depois de se batizar, ainda não aguenta ver passar uma menina na rua, mexe. Ele veio para Cristo, está em Cristo, mas é carnal. E aí assim, ele diz assim, ó, havendo entre vós inveja, característica do homem carnal. Contendas, característica do homem carnal. E dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? E aí eu quero parar um pouquinho aqui de novo. Lembrem, paramos no versículo 3. No versículo 2 e 3 está falando das características do homem carnal. E aí a gente pensa assim, não, é um novo convertido. Mas eu quero mostrar a vocês que não depende muito, às vezes, do tempo de congregação que a pessoa está. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. Está falando do sacerdócio de Cristo, tal. E aí eu vou pegar aqui a partir do versículo 8 em diante, só para a gente ter uma ideia, porque só para a gente não ficar meio solto e não entender direito. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizerdes negligentes para ouvir. Aqui o autor aos Hebreus está falando a esses irmãos, a quem foi endereçada essa carta, está dizendo que sobre esse sacerdote, sobre Jesus, ele tinha muito ainda o que dizer, e eram coisas de difícil interpretação, porque aqueles homens que estavam recebendo a carta, eles se fizeram negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de quê? De leite, e não de sólido mantimento. Olha só, o autor dos Hebreus está dizendo assim, ó, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, já tinham tempo dentro da congregação, dentro da igreja,
e eles se fizeram negligentes, não deram atenção à palavra, não quiseram, não se esforçaram para aprender, quiseram ficar na brincadeira, né, na chacota, na meninice, nas infantilidades, e aí o que acontece? O autor dos Hebreus está dizendo, tem coisas para eu falar a respeito desse sumo sacerdote, mas elas não são de fácil entendimento e vocês não vão entender. E aí eu tenho que perder tempo em ensinar de novo os rudimentos da palavra, os primeiros rudimentos, tais como imposição de mãos e tal. Isso ele vai falar mais para frente. Aí vamos voltar cá para Coríntios, né? Eu vou deixar aqui pela metade. Amanhã nós vamos pegar daqui de onde eu parar e amanhã nós vamos mostrar o que é que Deus faz com os que praticam essas coisas que acabamos de ler aqui, com os que se dão a inveja, contendas e dissensões. Lembram lá no início, quando estudamos aqui na EBD, Paulo disse, eu fiquei sabendo pelos da família de Cloé, que há entre vós contendas, divisão. E aqui no versículo 4, ele volta a chamar atenção para isso. Porque dizendo, olha só, vou terminar a pergunta aqui, né, do versículo 3. Tendo inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Por quê? Dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? Não sois carnais? Ô irmão, será que quando a gente diz assim, eu gosto da pregação de A ou de B, eu sou mais fulano, sou mais Bertrano? Claro que deve ter uma linha aí tênue em a questão de gostar realmente, que isso aí é natural. Agora, será que a gente não pode escorregar para um negócio desse aqui? Não tem uma facilidade de escorregar para isso aqui? Pois quem é Paulo? É interessante que é ele quem está escrevendo, né? Está falando de si mesmo. É o Espírito Santo, está usando ele. Mas na pena dele, ele está perguntando assim, o que ele poderia dizer, né? Quem é Apolo e quem é Cefas? E ficar na dele, né? Porque ele é o fundador da igreja. Mas ele está dizendo, quem é Paulo? E quem é Apolo? Olha, eles são alguém, ele está dizendo aqui, ó, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ele não está dizendo que Paulo e Apolo e tal devem ser desprezados. Ele está dizendo que nessa condição aqui que os coríntios estão os colocando, eles estão os colocando no lugar de Cristo. E aí, nessa referência, Paulo pergunta, vem cá, quem sou eu? Ele diz assim, eu tenho o meu papel, eu plantei, Apolo tem o papel dele, Apolo regou. Versículo 6. Mas se não fosse Deus, irmãos, assim, Deus deu o crescimento. Deus deu o crescimento. Então, é tão simples, eu acho, né? Porque assim, a glória é para ele. A honra é dele. O reconhecimento é para ele. Tudo é dele. Eu acho tão fácil. Então aqui tudo bem, cada um tem seu papel e tal, mas, assim, se Deus não operar, irmão, não acontece nada. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
Olha, é tremendo. Lá no início, nós começamos essa congregação. Lá em casa, lá embaixo. Né? Ali um plantou, um regou. E o Senhor deu crescimento. Ora, o que planta e o que rega, presta atenção. Quantos eles são? Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são quantos? Se são um, não pode estar. Tem como você ficar com um ou com outro. Eles são um só. Unidade, né? Unidade, irmão. A vaidade não permite a unidade. A inveja não permite a unidade. As preocupações não permitem a unidade. Você sabe por que é que eu estou aqui nessa semana? Alguém imagina, alguém... É claro que, né, eu estou fazendo uma pergunta e você não é que você seja obrigado a saber e tal. Mas você imagina assim, pergunta meio estranha e tal. Mas por que é que eu estou aqui essa semana? Ó, buscando. Porque assim, eu preciso. Não é o que eu já tenho. Eu acho o máximo uma frase que tem, acho que eu não consigo repetir exatamente, mas dá para parafrasear. Acredito que vocês já ouviram e já leram, muita gente plantou por aí. Assim, eu não estou na igreja porque sou santo. Eu venho para a igreja porque eu preciso me santificar. Porque eu preciso de Jesus. Não é porque eu já tenho ou porque eu já sou. Então, quando o Senhor planta a ideia de clamar por unidade, é porque todos nós ainda somos falhos nisso. Precisamos buscar. Precisamos. O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Observe. Você não precisa separar por funções, porque Deus é quem vai fazer isso, porque Ele vai dar a cada um o seu galardão. Segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores. Vós sois lavoura de Deus. E edifício de Deus. Aleluia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Isso aqui é um alerta importantíssimo. Paulo diz, olha, pela graça de Deus, não é porque eu sou sábio, ou intelectual, ou capacitado, não. Eu, pela graça de Deus, como sábio arquiteto, ou seja, ele foi sábio nisso. Nisso que eu vou dizer agora. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E o fundamento é Jesus. E outro edificou sobre esse fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento não é Paulo, o fundamento não é Apolo, o fundamento é Jesus Cristo. Então a carta toda está alertando para algo muito danoso que estava na igreja. As raposinhas. Aquilo que se infiltra
E parece bom. Que eu vou dizer uma coisa a você. Qual que é o problema em estar elogiando Paulo ou Apolo? Não parece bacana? Parece bom, não parece não? É o reconhecimento. Mas esse reconhecimento estava trazendo divisão, então já deixou de ser reconhecimento. Começou a passar a ser um tipo de idolatria. Ou seja, o fundamento que é Cristo está sendo retirado. Porque não há outro a quem devemos adorar. E quando a coisa parte para esse nível, a idolatria entrou. Então você tem que se preocupar, por exemplo, se você não vem no culto quando sabe que o pastor não vem. Porque será que essa atitude é um elogio, um tipo de honra ou uma idolatria? Nós precisamos aprender em Cristo a separar essas coisas. Só conseguimos no Espírito Santo porque o homem precisa ser, para discernir tudo, ele precisa ser espiritual, como vimos aqui no início da leitura. O homem espiritual discerne tudo, que ele sabe separar as coisas. Quando a serpente perguntar assim, foi assim mesmo que Deus falou? Ele vai saber discernir. Porque a ideia é sempre favorecer a mim, o meu eu, o meu ego. Olha, ele disse isso porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Você vai ser grande. Você vai ser exaltado, glorificado. Nós temos aí uma igreja hoje que o pastor chega, está lá nos Estados Unidos, mas já está espalhada por todo mundo. O pastor chega, cheio de seguranças, desce do carro com os seguranças em volta, direto para o púlpito, prega, sai por uma porta lateral com os seguranças, direto para o carro para ir para uma outra igreja. É o homem que está pastoreando Justin Bieber. Estrela. Celebridade. As pessoas deixaram de ir ao culto para adorar o Senhor. Estão indo ao culto em certos lugares, de certas coisas, para idolatrar os seus líderes. E aí, pastor, onde é que eu preciso separar? Preciso separar as coisas porque às vezes quem não idolatra despreza. E Deus não aprova nenhuma coisa e nem a outra.